Atualmente se fala e ouve muito sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável em diversos setores da nossa sociedade. Mas, afinal de contas, o que esses termos significam? O termo desenvolvimento sustentável foi usado pela primeira vez em 1987 por Gro Harlem Brundtland, ex-primeira-ministra da Noruega, que atuou como presidente de uma comissão da Organização das Nações Unidas. Ela publicou um livro chamado Our Common Future, onde escreveu: desenvolvimento sustentável significa suprir as necessidades do presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprirem as próprias necessidades. Ao longo da história, o ser humano esteve majoritariamente em uma posição de dominância em relação à natureza e acreditava que ela estava disponível somente para servir ao desenvolvimento da humanidade. Essa forma de pensar produziu uma sociedade de consumo, que é exatamente o oposto do desenvolvimento sustentável, pois as indústrias e fábricas buscam extrair o máximo de recursos do planeta para acumular riquezas e satisfazer ao consumismo da população. O caminho seguido pela economia até o momento foi extrair, produzir, vender, utilizar e descartar, sem se preocupar com a natureza e com as futuras gerações, como se os nossos recursos naturais não tivessem fim. Esse modelo de desenvolvimento da nossa sociedade estabelecido até o momento levou a consequências drásticas, como a poluição do meio ambiente e a desigualdade social. Está comprovado que o ser humano não pode consumir o que e o quanto quiser sem se preocupar com as consequências. Desse modo, surgiu a necessidade urgente de mudarmos essa visão. Aqueles que buscam aplicar as ideias da sustentabilidade levam em conta a harmonia entre a natureza e a sociedade em qualquer empreendimento humano, tendo como os principais pilares o ecologicamente correto, ou seja, manter o equilíbrio entre o que retiramos da natureza e o que oferecemos em troca, o economicamente viável, ou seja, buscar meios que propiciem o crescimento econômico sem agredir o meio ambiente, o socialmente justo, ou seja, garantir ética, justiça social, educação de qualidade e trabalho decente para todos, considerando que nosso planeta é um só, e, por fim, o culturalmente diverso, ou seja, valorizar a diversidade, promovendo relações de respeito com todos e gerando benefícios para todos. Em resumo, a sustentabilidade tem como princípio a busca pelo equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais e a exploração deles por parte da sociedade. Ou seja, visa equilibrar a preservação do meio ambiente e o que ele pode oferecer em consonância com a qualidade de vida das populações. Então tá. Bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que nos acompanha na web. Estamos aqui para mais um episódio do Base Ambiental, que é uma iniciativa da Save Soluções. Competência, seriedade e experiência em processos produtivos, processos químicos e ambientais, segurança do trabalho e sistema de gestão integrado, com o apoio da rádio Frida Rock, uma rádio empoderada, e o nosso Estúdio Hope, nosso parceiro, que aqui nos recebe. No vídeo anterior acabamos de falar sobre sustentabilidade e hoje trazemos aqui Márcio Link, que é natural de São Leopoldo, historiador, ambientalista, escritor, músico, ativista em defesa da libertação animal e um idealista por um mundo mais ético, justo e sustentável. Ele é formado em História pela Unicinos, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, foi voluntário e diretor do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo e atua há muitos anos em defesa do patrimônio histórico e cultural do município de São Leopoldo. Participa da UPAN, a União Protetora Ambiente Natural, desde 86, uma entidade responsável por inúmeras conquistas na preservação ambiental e na defesa da qualidade da vida na região do Vale dos Sinos. Com imenso prazer que te recebo aqui. É sempre um prazer, né, ter um colega que trabalha tanto tempo no meio ambiente. Ainda faltou aqui comentar, né, autor do livro Para Além do Ambientalismo, uma história de 2 décadas, que reúne coleção de artigos publicados
no jornal Vale dos Sinos entre 98 e 2008, envolvendo temas referentes ao meio ambiente, aos animais, filosofia, história e política. É um imenso prazer te receber aqui, cara, para a gente trazer isso. O foco do programa é a gente falar sobre sustentabilidade, sobre o meio ambiente, deixar isso de uma forma mais clara para as pessoas que nos veem e nos ouvem via podcast e via vídeo no YouTube. E é importante a gente trazer esses conceitos para nós. Eu adoro dizer, né? O pessoal comum, porque às vezes a gente tem grandes debates, a gente trabalha com muita gente do meio e a gente se perde no que importa mesmo, que entender a importância das coisas. Mas antes de nós começarmos o papo, fala da UPAN. Eu adoro a UPAN. Fui em algumas reuniões, é uma das entidades, eu acho que mais antigas da região. Se mistura com a história do meio ambiente. Fala um pouquinho da UPAN para nós. Então tá, eu queria agradecer a oportunidade, o espaço. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Né? E queria dizer que é uma honra estar aqui, poder sempre divulgar, enfim, a gente sempre fala sempre gosto de falar, usar a palavra sensibilizar as pessoas, né, para determinados assuntos, né. Então, quer dizer, conscientizar é meio problemático, porque conscientizar parece que está botando consciência nas pessoas. Não, a gente sensibiliza e as pessoas, a partir dessa sensibilização, dessa exposição, enfim, de um tema, vão processar e vão, né, fazer a sua consciência das coisas, né. Então, a sensibilização eu acho bem importante. Então, eu quero dizer assim, dar os parabéns pela iniciativa do grupo de vocês, aí, enfim, né, por ter essa iniciativa de poder levar diversos temas ligados à questão ambiental, à sustentabilidade, enfim, ao futuro do planeta, que começa agora, com atitudes de agora, né? Então, a honra é toda minha, a satisfação é toda minha, né? Então, a UPAN, a União Protetora do Ambiente Natural, ela foi fundada, agora está fazendo 50 anos este ano, agora dia 13 de julho, ela faz 50 anos, ela foi fundada em 1971, né? E ela tinha o nome de Agapan NL, o Núcleo Leopoldense. Por quê? Porque alguns leopoldenses que fundaram a Agapan de Porto Alegre, né, como havia essa dificuldade de deslocamento, ir para Porto Alegre, voltar para São Leopoldo e tal, né, tinha bastante leopoldenses que fundaram a Agapan, né, então decidiram criar um núcleo leopoldense. E em Porto Alegre ficou a Agapan em Porto Alegre, né, como se conhece. Depois teve lá a adesão do Lutzenberg, enfim, né, a turma lá do Augusto Carneiro. E o que aconteceu? Por que criaram a Agapan em 1971? Porque, na realidade, a ideia foi o quê? Resgatar a entidade criada por Henrique Luiz Hessler, o pioneiro do movimento ambientalista brasileiro, primeiro guarda florestal. E ele era leopoldense, né? Leopoldense, isso, Leopoldense. O Henrique Luiz Hessler, então, que dá nome à FEPAM, né? A Fundação Estadual de Proteção Ambiental leva o nome do Henrique Luiz Hessler. E o Henrique Hessler, ele fundou a UPN, a União Protetora da Natureza, em 1º de janeiro de 1955. Por que ele criou a UPN? Acontece que o Hessler, já desde a década de 1930, ele era da Capitania dos Portos, né? E ele, então, andava pelo Rio dos Sinos e alguns outros rios da região, e ele se deparava com o desmatamento nas margens do rio, com a poluição dos curtumes, por exemplo, no caso do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, né? A histórica poluição do Rio dos Sinos, lá por esse ramo industrial. Então, o que acontece? A caça predatória, enfim, pesca predatória. Então o Hessler se deparou com esses problemas e começou já a denunciar isso, a fiscalizar isso na década de 1930. Mas acontece que o Hessler foi ampliando, e ele escrevia para o jornal Correio do Povo, no suplemento rural, né, até a sua morte em 1963. Então, tanto resultou, depois o movimento ecológico do Rio Grande do Sul, mas especialmente ali a Agapan, ela fez uma edição das crônicas, dos artigos dele, né, para o Correio do Povo, que ele escrevia para o suplemento rural, né. Então, é uma forma também dele sensibilizar as pessoas para a importância das questões ambientais, né. Só que o Hessler começou a incomodar alguns interesses, assim, né? Ele, por exemplo, ele era muito contra aquela comilança da passarinhada com polenta, que o pessoal de origem italiana, né, os gringos da serra, tinha aquele hábito de comer passarinho com polenta, e ele era muito contra essa questão, né? Então começou a incomodar esse pessoal também, e o pessoal das madeireiras também. Ele começou a combater o desmatamento de todo o estado do Rio Grande do Sul.
O Rece criou um grupo de voluntários em torno de mais de 400 pessoas voluntárias, tipo guardas ambientais voluntárias, né? Então o que acontece? Mas baseado num estatuto servidor público que não permitia que alguém exercesse um trabalho voluntário, sendo funcionário público, né? O Ressler, acusaram ele de estar fazendo isso. Então o que aconteceu? Como é que eu vou dizer, o resultado benéfico de uma ação mal intencionada foi de que daí ele criou a UPN. Eu não posso então atuar via do meu cargo da Capitania dos Esportes, então ele criou a UPN em janeiro de 1955. E aí com isso se tornou a primeira entidade ecológica do Brasil, a UPN, né? Então é bem interessante. Por isso o Rio Grande do Sul tem esse pioneirismo em relação ao movimento ecológico, em relação à criação de estruturas de meio ambiente, né? A legislação também é bem avançada nesse sentido. Mas daí voltando à questão de 1971 da criação da UPAN, né? Então pensou-se naquela ocasião em pegar esses ex-voluntários, alguns até eram ex-voluntários do Ressler, da UPN, para fazer ressurgir a UPN dele. Mas como ficava difícil reunir estatutariamente esses associados por todo o estado do Rio Grande do Sul, numa ocasião única, vamos voltar numa época que não tinha, né, internet, não tinha rede social, não tinha como contatar as pessoas, não havia, né, toda a tecnologia que tem hoje para tu localizar as pessoas e poder então até fazer porque não uma assembleia online, né? Então naquela época não era o caso, né? Então devido a essas dificuldades se resolveu criar a HPAN. Então vamos criar uma outra entidade. Então essas pessoas então criaram a HPAN. Acontece que daí tinha a HPAN em São Leopoldo e a HPAN em Porto Alegre, duas entidades que acabaram ficando distintas com o seu trabalho e atuação, né? Embora a mesma temática. Na década de 70, 80, né? A HPAN muito forte, através do Lutzenberger, é uma atuação muito conhecida, né? Todos conhecem, né? E até às vezes as pessoas confundem, e a gente vê na grande mídia muitas vezes, né? A origem do movimento, o pioneirismo do movimento ecológico gaúcho, botando o Lutzenberger, né, como se fosse o pioneiro. Não. Ele fez um bom trabalho, tudo, mas o pioneirismo está com o Henrique Luiz Ressler, desde a década de 30 e 40, a partir lá do Vale do Rio dos Sinos. Então depois a geração de 70, que dá para dizer assim que é uma segunda geração, daí sim essa deu uma sequência para o trabalho do Henrique Luiz Ressler, né? Mas nunca podemos esquecer essa referência que é o Henrique Luiz Ressler. Bom, aí a partir dos anos 1985, na gestão do jornalista Carlos Avellini, que começou a presidir a UPAN, então houve todo um vigor da HPAN lá em São Leopoldo. E a presença da HPAN na mídia, né, com a campanha bem aberta com a questão contra as questões ligadas à poluição do Rio dos Sinos, lançou um programa de recuperação do Rio dos Sinos, e isso repercutiu muito na mídia, as denúncias em relação ao setor coreiro calçadista, a outros ramos industriais, inclusive fora de São Leopoldo, o combate aos lixões. Vamos lembrar que não havia reciclagem. A maior parte dos lixões das prefeituras se localizava em banhados para ganhar área de aterro, né, área urbana, porque banhado era criador de mosquito, era esse o conceito. Então tinha que aterrar o banhado com algo barato, que era o lixo, né, ou próximo a cursos d'água, arroio, próximo ao próprio Rio dos Sinos, né? Então, então foi um dos focos de atuação da UPAN, e a presença da UPAN muito na mídia, que ainda se chamava HPAN no caso, né? Causava confusão muitas vezes com a HPAN em Porto Alegre. Então, para fazer essa diferenciação, a própria HPAN em Porto Alegre também se sentia meio assim, incomodada com o fato das pessoas fazerem confusão, né? Mas vocês estão atuando na questão lá contra os curtumes? Não. É lá o pessoal de São Leopoldo. Então, o que aconteceu? Eu já estava fazendo parte da UPAN desde 1986. Então, final do ano de 1987, a HPAN lá em São Leopoldo, então, fez uma assembleia e propôs a mudança do nome, né, para não dar essa confusão. Então, o UPAN resgatava a UPN, as três primeiras letras, né, da entidade do Ressler, de 1955, e a fonética do PAN da HPAN, né? Então ficou uma mistura, uma junção, né? Então ficou a UPAN, União Protetora do Ambiente Natural, que fez esse resgate do nome, né, do Ressler, uma homenagem ao Ressler, o patrono da UPAN, né? E aí, a partir de então, a UPAN seguiu com o seu nome diferenciado, né? Mas a origem
de ambas é a mesmo período, né? E, claro, depois a gente também impulsionou a criação de outras entidades na região lá, né? Meio que filiais da UPAM, mas depois ficaram com sua atuação própria. Em Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha. Quando eu digo essas cidades, porque o que acontece? Como a gente combateu muito forte lá o principal setor industrial, que era responsável pela poluição do Rio dos Sinos, no aspecto industrial, naquela ocasião, né? Hoje mudou essa configuração. Hoje o principal setor, a principal carga de poluição do Rio dos Sinos é o esgoto cloacal. Que loucura isso. Né? Que loucura isso. E era um industrial naquela época. E ainda se tenta botar na conta da indústria hoje. Né? Exatamente. E se trata muito pouco esgoto no Brasil, né? Infelizmente, né? Então, o que acontece? As cidades não acompanharam esse crescimento desordenado, vamos dizer assim, e as políticas públicas na questão do saneamento deixaram muito a desejar nesse sentido, né? Então, hoje, a principal fonte de poluição do Rio dos Sinos é a carga orgânica, onde ainda São Leopoldo ainda trata quase que 20%, dá para dizer assim, né? 20% de captada de 10%. Exatamente. E os 20%... Nós vamos conversar sobre isso na sequência. E os 20% porque graças ao... o próximo episódio vai ser saneamento, e nós vamos acabar entrando em cada um dos eixos. Vai ser bem legal. Interessante. Talvez te chame para colaborar, vi que tu gosta do assunto. Estamos aí. Então, um resumo deixa eu falar só da história da UPAM, né? Não, mas foi bom. Mas é para dar uma introdução, né? Eu sou muito fã da UPAM, pelas atividades. Talvez a gente tenha um episódio trazendo algumas entidades para conversar sobre elas. Vamos ver como vai se proceder isso, porque vão trazer vocês. Eu tenho ideia de trazer alguém da FEPAM. Alguém da FEPAM junto, vocês, para falarem sobre mais alguma ONG. Deixa eu te dar uma informação, tu citaste a FEPAM, então só para dar uma informação, assim, ó, a UPAM, ela é uma das responsáveis pela criação da UPAM, porque nós brigávamos muito com o DMA, o Departamento de Meio Ambiente, ligado à Secretaria Estadual da Saúde. Nessa departamento. Departamento, Então a gente pleiteava uma estrutura maior, né? E nós brigamos muito por isso. Em São Leopoldo, nós brigamos muito também pela criação da Secretaria do Meio Ambiente, que não havia lá. Sempre foi departamento. Sempre foi. Sempre começa com o departamento. Né? Exatamente. Então, a criação da Secretaria do Meio Ambiente em São Leopoldo lá é a primeira do interior do estado, graças ao movimento da UPAM lá. Então, ela é a primeira do interior e a segunda no estado. A primeira em Porto Alegre, a Secretaria do Meio Ambiente em Porto Alegre é a primeira do estado do Rio Grande do Sul, e a segunda é a de São Leopoldo. A SMAN. A SMAN, isso. A SMAN é a primeira Secretaria do Meio Ambiente, né? E a criação tanto da FEPAM, a criação da Secretaria do Meio Ambiente, e quanto ao Comitê Sinos, que é o primeiro comitê de bacia do Rio dos Sinos, foi uma ideia da UPAM entre o 7º ponto da campanha de preservação e despoluição do Rio dos Sinos. O 7º ponto, nós colocamos a questão de um consórcio, uma administração de bacia, onde cada setor seria responsável da sua parte no aspecto em relação à despoluição do Rio dos Sinos. Então, o Grupo Sinos lá abraçou a causa, né, e fez um grande seminário, uma campanha SOS Rio dos Sinos, enfim, e o que se criou o Comitê de Bacia. Mas maravilhado, a gente pode seguir horas falando sobre isso. Mas a ideia hoje, como a gente está trazendo conceitos básicos, a ideia é de trazer, falar sobre sustentabilidade. Então, depois dessa tua introdução, me diz assim de uma forma simplificada, o que é sustentabilidade e como tu entende que o ser humano pode perceber essa importância? A sustentabilidade hoje é um tema bastante recorrente, bastante presente, inclusive na mídia e tal, né? E na realidade, a sustentabilidade é a própria sobrevivência do planeta, né? E claro que ela acaba sendo um conceito bastante amplo, e ela, de certo modo, ela não é só apenas a questão do que a gente entende pelas questões de ecologia, né? Mas ela pega economia também. Aliás, a palavra ecos, do grego oikos, né? que é essa casa comum, né? A economia é o bem administrar a casa, né? E a ecologia acabou sendo o estudo dessa casa e tal, né? Mas se pegar na origem, são conceitos muito próximos, né? E tanto une a questão da economia, a questão do meio ambiente, obviamente, né? E a questão social também, né? São 3 tripés interessantes para se falar em sustentabilidade, né?
Mas a sustentabilidade, na realidade, ela tem que ser todas aquele comportamento, aquelas políticas, enfim, colocadas dentro da estrutura da sociedade que visa permitir que o ser humano, as gerações atuais, é meio que um conceito que foi colocado lá em 1972 em Estocolmo pela Gro Harlem Brundtland, da primeira-ministra lá da Suécia, na conferência de meio ambiente, que colocou essa questão do garantir que as gerações atuais elas devam não comprometer com a sua vivência, as suas políticas, né, a sua vida, e não impactar as gerações futuras, né, na questão da exploração dos recursos que a natureza dispõe, enfim, né, ou seja, tem que estar ligado a uma questão de não ser, não ter um comportamento predatório, no sentido de que tu vai inviabilizar o futuro das gerações que se seguem em função de um consumismo sem sentido, em função do desperdício de várias situações de energia, enfim, de transformação de bens, enfim. Nesse sentido, esse conceito de sustentabilidade, depois ele foi sendo com o tempo, né, com as conferências da Rio 92, enfim, essa sequência desses encontros mundiais, procuraram ampliar um pouco mais esse conceito, em função de que a tecnologia, o mundo vai mudando nesse sentido, então vai havendo essas transformações. Também a gente tem que pensar como a sustentabilidade vai se ampliando nesse leque maior, né, essas mudanças que ocorrem no mundo, né. E como tu acha que isso chega hoje para o ser humano de forma geral? Uma das colocações que eu gosto de trazer sempre, tu já citou aí, a questão disso está sendo apresentado como um produto por bancos, algumas empresas. Claro que tem gente séria, sempre tem. Como é que tu enxerga isso? Qual é o teu ponto de vista relacionado a isso, nessa percepção? Assim, com relação ao setor produtivo, eles não vão abraçar as questões se aquilo não tiver um retorno, né, econômico, financeiro, enfim, né? Então, muitos fazem isso impulsionado por esse ganho mercadológico, esse ganho de visibilidade, de mídia, de publicidade, enfim, né? Então é bacana para eles, para esse setor, aliás, é bacana no sentido assim, é um incentivo também, né, para eles pensarem que eles têm uma atuação legal que um consumidor consciente vai exigir. Uma empresa do bem, uma empresa bacana, uma empresa mal. Então eles vão ter também uma maior penetração nesse mercado, né, que está mais consciente, que está exigindo que o produto seja eficiente no ponto de vista energético, que não é oriundo de uma exploração, de um trabalho escravo ou semi-escravo, ou que está depredando uma área de preservação, enfim, como é que eu vou dizer? Então, assim, algo que, embora que ninguém falaste, tem, né, vários setores conscientes dentro desse setor industrial. Talvez por causa da própria formação, criação. Isso. Hoje tem muita gente, filhos dos anos 70. Isso. Pessoal que nos anos 80, pessoal ligado mais à natureza, tem uma verve nisso. Exatamente. Corroborando o que tu disseste, a gente percebeu isso lá na região do Vale dos Sinos, no setor coreiro calçadista, dos curtumes, né? Como eu falei, as gerações mais antigas, elas... sempre jogamos antes do tanino, né? Quando se curtia o couro com o tanino, mas depois passou a ser o cromo. Sempre se jogou no Rio dos Sinos, ou nos outros rios, né? Sempre se jogou, sempre se foi assim e tal, né? Então não minimizavam os impactos ambientais, porque era uma prática comum, sempre se fez aquilo, de jogar os efluentes sem tratamento. Mas já os filhos desses empresários, já a segunda geração, terceira, já tem uma outra visão. Tu tem razão, é um bom exemplo, que eu me lembrei agora, que essa turma já vai para as empresas com essa consciência de que tem que fazer isso também. Tem um lado bacana. Então tu une com a questão dessa consciência com a questão do incentivo que o mercado, o consumidor vai exigir dessas indústrias em relação a ser sustentável, né? Então
Eu acho que só tem a ganhar nesse sentido, essa junção aí, né? Uma impressão atual, assim, tu consegue, no teu sentimento, é legal porque tu vem, é um cara que vem acompanhando não só a história, tu vê o movimento, vê que tu é um cara que te mantém atualizado. Qual é a impressão que tu tem sobre empresário, indústria, pessoas em geral, governo, sobre esse real entendimento da sustentabilidade? Que isso não é só um conceito, mas talvez seja um meio de tentar salvar. Eu tenho acompanhado muita coisa, tem um grande promotor aí, o Martini, que ele acha que chegou no ponto que só tentar usar de forma sustentável não vai adiantar. Não vai, tem que parar para dar um tempo para as coisas poderem se recuperar. O recurso hídrico, o recurso florestal, porque a gente não está dando tempo. Tá? O que tu acha disso? Qual é a impressão que tu tem geral sobre isso? As pessoas estão entendendo bem isso? Eu sei que o nosso foco principal aqui é tentar traduzir isso de uma forma legal. Eu sei que tem muito adolescente vendo, apesar que os adolescentes de hoje estão com uma visão, o pessoal que está no colégio técnico, a visão é apuradíssima. Então, o segmento disso cada vez aumenta mais essa necessidade de entendimento, a busca sobre informação. Qual é a impressão que tu tem sobre isso? Indústria, empresa, eu sempre pergunto de uma forma global, e governos? Qual é o teu entendimento disso? Como é que eles estão enxergando isso? Olha, eu penso que ainda o conceito ele está melhor difundido do ponto de vista teórico, né? Enfim, conceitual. Há um entendimento mais no plano do teórico, como comentei, mas do ponto de vista prático ainda estamos a passos lentos, né? Dá para dizer assim. Ter consciência, né, dessa temática, assim, ou envolvendo não só essa, mas todas as questões ligadas ao meio ambiente, enfim, mas a própria sustentabilidade, isso até está, de certo modo, difundido, enfim, mas talvez num campo mais acadêmico, enfim, não, né, embora também, às vezes, isso acaba sendo reverberado na questão da mídia, em parte, certo, dá para dizer assim, que há notícias sendo veiculadas nesse sentido, quer dizer, o conceito tema em si está bem divulgado, mas a questão toda é que nós temos que colocar assim, a questão de políticas públicas que realmente possam colocar na prática, difundir esse conceito de uma forma que tu consiga reverter para a questão da construção de moradias sustentáveis, a matriz energética, questão dos esgotos, questão da reciclagem, enfim, uma série de produtos, né, que eu acho que tem que começar a ser difundido, né, de forma sustentável, né. Na verdade, o conceito é difundido, mas não a compreensão, né? Exato, Então a gente tem um relacionamento com desenvolvimento, crescimento social, economia bem falho. Uhum. E isso não anda de forma, não anda uniforme, não anda junto, né? Tu consegue enxergar uma possibilidade de a gente conseguir corrigir isso? Qual é o caminho que tu enxerga? Porque assim, é legal quando tu tá envolvido com história, tu consegue entender muita coisa do passado. Como é que é o fundamento de estudar a história? É ver o que foi feito errado, entender para que os erros não se repitam no futuro. Infelizmente, o ser humano é uma criatura cíclica. Normalmente, os erros se repetem no futuro. Então, a gente está passando um processo que talvez seja irreversível, que é o uso abusivo de recursos naturais. Então, a grande questão é assim, como é que a gente pode tentar, qual é a tua visão para chegar nesse equilíbrio? Tentar trazer esse equilíbrio de crescimento, um equilíbrio sustentável, que é crescimento de uma forma mais homogênea, com esse sentido desse andamento. Tu sabe que essa tua pergunta é bem interessante, porque a gente vive um momento de retrocesso
em termos nacionais, né, da questão da política ambiental, né? Então a gente tem todo um desmonte da estrutura dos órgãos de meio ambiente, reguladores, enfim, dos conselhos, a todo uma política atual de quase que retrocedendo tudo que se avançou, né, no sentido de legislação, de proteção, de políticas de meio ambiente, né? Ao menos do ponto de vista formal também, dá para dizer assim, né? Em termos de estrutura, né? Então o desmonte da estrutura pública de fiscalização, do CRMBio, enfim, do IBAMA, de vários órgãos assim em nível nacional, e esse discurso, essa fala de que assim faz de conta que estamos fiscalizando, estamos fazendo, e no entanto o que se vê é o contrário, né? Se vê cada vez mais aumento do desmatamento, aumento das queimadas, enfim, aumento de grileiros em áreas de preservação, exploração de minério em área indígena. Então tem todo um retrocesso no momento. Isso do ponto de vista governamental, né? Mas do ponto de vista da sociedade, ela ainda assim precisa talvez ser impulsionada, talvez por uma questão, e é difícil separar as duas coisas, né? Muitas vezes o que acontece? Quem está no governo é um reflexo da própria sociedade. Se a sociedade também não tem uma noção muito exata do que ela quer, né, em relação à sua vida e ao presente, ao futuro, muitas vezes quem está lá gerindo ela, quem foi eleito para isso, também às vezes não consegue colocar isso em prática, né? Não estou falando aqui da questão do corpo técnico, mas a questão de quem está à frente da gestão pública, né? Claro que quando por exemplo, os departamentos, os licenciamentos ambientais, quando surgiram, foi para dar uma certa norma, uma diretriz, um regulamento, né? Mas até isso a gente vê que é um afrouxamento, né? Então o licenciamento ambiental, que foi algo assim, uma ferramenta dentro da proteção ambiental da estrutura pública, quando foi criado esse licenciamento, foi muito interessante para disciplinar, porque não fica tudo muito assim, sendo licenciado de sopetão, sem avaliar impactos, enfim, né? O que se vê é que há toda uma fala, um discurso, muitas vezes governamental, visando afrouxar essas regras de licenciamento, né? Acho que o licenciamento seria uma ferramenta interessante, assim. Claro que também, ao mesmo tempo, ela tem que também... Claro que ela pode se reciclar, ela pode também ir se modificando ao longo do tempo. Mas o licenciamento ambiental, dentro da estrutura pública, ela pode, sim, ser um fator interessante para envolver de forma mais efetiva a questão da sustentabilidade, né? Então, mas eu creio que sim, as escolhas que a sociedade faz também de consumo também tem esse impacto no sentido de que definir o que é uma política econômica, o que é uma política agrícola, o que é uma política desenvolvimentista, enfim, pode ter reflexo dessas escolhas da sociedade, né? Então, por isso que eu digo assim, é um processo, como é que eu vou dizer, não é um processo muito rápido. O problema é que a velocidade da devastação ela é muito rápida, né? E a velocidade da sensibilização, da conscientização é bem mais lenta, né? Não acompanha. Então é todo um problema que causa esse desequilíbrio, né? Então eu vejo que o setor industrial, no sentido assim, histórico, falando da questão dos tratamentos de efluentes, por exemplo, né? Houve um avanço tremendo, assim, embora, claro, que possa haver formas de se burlar, enfim, muitas vezes, porque não tem como ser algo 24 horas por dia sendo fiscalizado, mas a gente vê que isso teve um avanço interessante na questão do tratamento de efluentes, né? A questão também dos resíduos urbanos, né? Da questão do que se faz hoje em termos de reaproveitamento do lixo, embora deixe a desejar, porque tem muitos depósitos de lixo, os chamados lixões, ainda que já não deveriam ter mais, né? Por certo, mas aí outros conceitos interessantes, né? Porque vejo assim, ó, até essa questão, por exemplo, da reciclagem, né? Do lixo, a gente chama de lixo dos resíduos, né? Que sai das nossas casas, né?
só incentivar a reciclagem me parece que incentiva o consumismo desses produtos, não se questiona, a pessoa parece que vai consumir mais descartável para gerar mais resíduo para... Não é por aí. Então não vamos assim... É muito bacana quando tu recicla os PETs, né, vou dar um exemplo das garrafas PETs, né? Tu faz trabalho de reciclagem com isso, mas o ideal seria não produzir os PETs, ver materiais que não precisassem ficar envolvido toda uma questão de petroquímica, gasto de energia, enfim, todo o impacto ambiental, para gerar PETs, para daí vão transformar esses PETs. Não, o ideal seria gerar menos PET. Então é um exemplo bem interessante que talvez o foco não seria a reciclagem, sim a redução ou a transformação desses, a substituição, aliás, desses resíduos por outros materiais menos impactantes, né? Vamos dar um exemplo, né? Mas se as pessoas ficarem consumindo muito PET, não vai... Em outros programas, em outros episódios aqui, eu acho que a gente chegou a comentar sobre como o ser humano cria as coisas, mas não se prepara pro repé disso, né? Inventa algumas coisas e nesse ponto, no momento que cria as coisas, não sabe depois o que vai fazer quando ela se torna resíduo. Você fala muito da pegada ambiental para custo, mas não se entende que depois a vida útil de tal equipamento, de tal roupa, de tal da PET, como tratar isso. E isso já é uma visão hoje mais sustentável, uma visão mais que se apresenta mais seguido. Mas é um problema que a gente vai tratar para as pessoas entenderem isso. A questão que tu trouxe relacionada ao governo, para mim é um ciclo vicioso no momento que tu tem uma pessoa não qualificada para te representar em qualquer esfera municipal, estadual ou nacional, ou por algum motivo aqui se vota muito para que outro não atinja o poder, em vez de tentar, a gente vota no menos pior. Não vou trazer essa discussão para cá, eu acho que não é em torno, mas a gente, na verdade, se tu tem uma pessoa mais preparada, mais qualificada, com entendimento global das coisas, vai te representar melhor. E aí vai querer que se forme mais gente que também seja mais participativa. Então é um ciclo vicioso. O que a gente busca aqui, por exemplo, no Base, é isso. É dar informação para todo mundo. Hoje todo mundo tem acesso. A gente chegou nos pontos aqui que é a ideia de tu ter acesso à informação, a tu ter acesso ao conhecimento, que isso é transformador. Até vamos falar nisso daqui a pouquinho mais. Eu quero ainda fazer mais uma questão que é muito importante para mim, que eu acho que é legal no grupo aqui, o pessoal entender isso. A respeito, tu tem um histórico também de proteção animal e um histórico de veganismo. Eu queria que tu explicasse isso. Qual o impacto disso na sustentabilidade? Eu vou dizer, eu não sou vegano, tá? Gosto muito de carne, mas aprecio a proteção dos animais. Mas acho interessante trazer essa tônica para cá, para as pessoas entenderem como tem muitos amigos veganos. É uma geração, como eu digo, atual. Muita gente não come carne e não come derivados de animais. É uma coisa bem interessante. Queria que tu trouxesse, explicasse isso para a grande massa, assim, a importância. Qual o impacto disso na sustentabilidade? Boa pergunta. Bom, quando nós lá em São Leopoldo, em 1989, nós criamos dentro da UPAM o GAV, que é o Grupo de Ação Vegetariana, né? Não existia o conceito de veganismo nesse período, né? Então nós visitamos um matadouro lá em São Leopoldo, fizemos as gerações atuais não vão saber o que são os slides, os diapositivos, né? Eram pequenas fotos, né, colocadas em quadradinhos assim, tipo como fosse um negativo, né? Não saber o que é slide bom, né, cara? Brincadeira, né? E nós fizemos esses slides diapositivos, tecnicamente assim chamados, e fizemos um book fotográfico, né, com imagens não virtuais, obviamente, né, e fotografias, né, reveladas, depois assim, né. Criamos um book fotográfico e esses diapositivos serviam para
fazermos campanhas, enfim, de conscientização a respeito da situação dos animais no matadouro. Então, nós entramos no matadouro e filmamos... Que ano isso? 1989. E aí, e essa iniciativa desse grupo de ação vegetariana que a gente chamou dentro da UPAN era uma coisa assim, voluntária, né? Não é que as pessoas, a gente teve muito respeito, sempre de uma opção muito individual, né? Então, quem era simpático a essa questão, essa causa, dentro da UPAN se engajava ali naquele grupo e, enfim, e ajudava, tá? Colaborava, né? Então, nós produzimos um documento, mandamos para todas as entidades ecológicas do Estado do Rio Grande do Sul, para algumas outras de casas naturais, ainda que estavam meio incipientes ainda, né? E para as entidades protetoras dos animais, né? Mas a gente, com aquela ação, nós, sem nos darmos conta na época, fizemos um trabalho pioneiro no sentido de ter uma entidade que ampliou o leque, ampliou o guarda-chuva da causa animal, que até então estava restrito aos animais domésticos, ou seja, né, a ARPA, a Associação Rio Grande de Proteção aos Animais, que é contemporânea ao Ressler, né, da Palmira Gobi, por exemplo, que é uma referência, né, nessa questão, né, do Estado do Rio Grande do Sul. Então, há uma tradição toda de que era os animais, os cachorros, os gatos, os passarinhos, os cavalos e tal. Mas com essa ação nossa lá naquela ocasião, a gente conseguiu colocar um pioneirismo no sentido de ter uma entidade que não era de animais, sinceramente, mas de animais não lidava com essa questão, de pensar que, poxa vida, mas e os animais que estão sofrendo nos matadouros, estão sendo abatidos a marretada, enfim, né, não merece a nossa proteção também, os porcos, né, as galinhas, enfim. Vamos lembrar que os processos industriais de confinamento das aves, por exemplo, né, já não é de agora. E hoje no Brasil a gente tem tanto a suinicultura quanto as aves em processo de confinamento, ou seja, não há liberdade de movimentos e tal, né, tudo por uma questão de o animal é um mero objeto, né, a ser explorado. Então, o que acontece? Então nós fizemos esse trabalho na época, esse conceito, né, divulgando o vegetarianismo, né, que para nós ali ficava mais ligado à questão do não consumo de carne. Embora a gente já tivesse consciência da situação também, já estava divulgando a questão da situação das galinhas, né, da produção de ovos, enfim, dessa forma de granja, né, moderna, né, de produção intensiva. A suinicultura também não era assim tão ainda, né? Mas enfim, trazendo para hoje, voltamos a falar na questão da sustentabilidade, né? É insustentável para o planeta hoje tu produzir alimentos para esses animais. Por exemplo, 90% da soja brasileira, né, e norte-americana a mesma coisa também, ou 85% do milho que é produzido no Brasil, né, é destinado à ração animal. Então, assim, é um contrassenso. Quando a gente passando fome, tu produzir, né, um alimento enorme, usar grandes áreas de extensão de terra, né, 70% basicamente das áreas aí agricultáveis no mundo, grande parte delas é destinada a produzir, porque esses animais têm que comer, obviamente, né, tem que alimentá-los. E então, o que acontece? A devastação da Amazônia, por exemplo, né? A pecuária é uma das principais responsáveis pela devastação da Amazônia. E aí não foi só pela Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, muito foi em função, historicamente falando, foi em função da pecuária. E hoje não é diferente o que estamos vendo na Amazônia. Por que se está avançando com o desmatamento para cima dessas áreas? Por que está se avançando as queimadas para abrir novas áreas de pastagem? A expansão da fronteira agrícola, né? Então, muito ligado à produção de carne. Ou seja, o Brasil, desde 2004, é o principal exportador de carne bovina do mundo, né? E é o segundo maior produtor, junto com os Estados Unidos ali. Então, essa exportação que acontece de carne é muito, muito bom para esses países lá fora exportarem a carne brasileira, porque não vai estar embutido, não vai estar internalizado o custo ambiental dessa carne ali. A água embutida, se nós gastamos mais ou menos 15 mil litros de água para a produção de 1 quilo de carne bovina. Ou seja,
Gasta todo o recurso do país. É uma água, né, uma água nossa daqui, e sem falar nesse custo ambiental localizado. A gente sabe que, por exemplo, 2/3 das emissões brasileiras de gás estufa provém das queimadas da Amazônia, né? Então a nossa contribuição para o gás estufa muito está ligado basicamente à pecuária. Então, mas é uma opção das pessoas da questão. Então, quando nós optamos por continuar com esse modelo de consumo, nós temos que saber que essa escolha nossa vai estar implicando nas políticas públicas em relação a incentivo agrícola, enfim, né? Então assim, é muito importante. Aí entra a questão do que a gente chamou de veganismo. Mas o conceito de veganismo, eu tenho uma restrição em relação a ele. Ele por si só não resolve essas questões, né? E até porque eu prefiro trabalhar mais com a questão dos direitos dos animais, né, da libertação dos direitos dos animais, ou seja, são seres sujeitos de direito, já isso referendado pela Declaração de Cambridge, em 2012, sobre a consciência humana e animal, onde 5 áreas da neurociência, né, lançaram um documento, né, de que os animais têm a senciência, né, são seres sencientes, ou seja, eles têm sensibilidade, têm consciência, eles têm noção dos seus desejos, dos seus sofrimentos. Eles evitam, eles fazem as suas escolhas, eles podem evitar, né, eles querem evitar aquilo que vai fazer mal, né, então eles têm essa consciência das coisas, né, desse sofrimento. Então a ciência, ela abarca todos esses animais aí, né, inclusive alguns invertebrados, né, mas não precisamos exatamente dessa declaração. Quem tem um cachorro de estimação em casa, um gato, tal, sabe que eles têm essa senciência, né, que o ser humano obviamente também tem, né? Então a questão toda é que historicamente nós separamos os animais a serem explorados, né? Seletivamente nós elegemos um para dar carinho, proteção, os animais da nossa casa, né? Que está ali, os cachorros, gatos, passarinho, enfim, e outros nós historicamente separamos para fazer o que bem entendemos com eles, como se fossem mercadorias. Vamos lembrar que a mesma matriz preconceituosa que deu origem, né, ao racismo, preconceito em relação à raça, e ao sexismo, preconceito em relação ao sexo, nesse sentido, a mulher colocada, né, numa condição de inferioridade, historicamente falando, né, a mesma matriz gerou também o especismo, que é o preconceito contra a espécie. Então, tu minimiza os interesses de uma determinada espécie, ou tu dá menos importância, detrimento em privilégio de outras, que se acha superior, né? Então há todo um discurso antropocêntrico, né, que coloca o homem como centro do universo, né, numa condição superior às demais, e essa superioridade, entre aspas, se justifica para trazer benefícios para essa espécie em detrimento de outras. Quando comer carne, por exemplo, ou explorar os animais nas suas partes, enfim, naquilo que é retirado deles, né, é uma preferência, né? E uma preferência, um capricho, não está acima de uma necessidade, de um direito inerente. Ou seja, é um direito inerente do animal, um direito que nasce com o animal, ter liberdade. Todo ser vivo quer ter liberdade de movimentos, enfim, né? Quer ter liberdade com seus pares, de ter essa afinidade, enfim, né? Em relação à criação da sua espécie, dos relacionamentos entre as espécies. Então, a escolha do seu alimento, a autonomia em relação à escolha do seu alimento. Então, o ser humano acaba privando esses animais de consumo, da produção de consumo, né? Dessas necessidades básicas. Então, e essa preferência nossa do ser humano é uma mera escolha que não pode estar acima desse direito inerente do animal. Tu não pode uma preferência estar acima de um direito inerente. É que nem a questão do passarinho na gaiola. Eu adoro, pessoas, né, que tem um passarinho na gaiola, eu adoro ouvir o canto do pássaro. Mas ouvir o canto do pássaro aprisionado é um capricho, uma preferência tola em relação a um direito de movimentos do pássaro, que nasceu com aquelas asas ali, para não atrofiar os seus músculos, né, que vai acontecer com ele na gaiola, porque ele não pode voar. Então ele é uma condição nata dele, ele nasceu para voar, e tu tem ele preso ali, tu vai tirar um direito dele por um mero capricho de que tu quer ouvir o canto do pássaro,
vai ouvir de outra forma, vai comprar Vai pro mato. Vai ouvir. Vai pro mato. Vai pro mato ou vai interessante. Vai comprar É muito interessante. Uma música. Né? Eu quis trazer essa provocação justamente para as pessoas entenderem. O grande foco ligado à sustentabilidade é o consumo. Entendeu? É muito importante esse ponto de vista que tu trouxe sobre a aplicação, né? O ser humano... Acredito que o ser humano tem que comer carne, mas o ser humano não precisa ganhar tanto dinheiro com venda de carne. Os números são abusivos realmente, se tu falar de plantio, devastação, e uma coisa que a gente não conversa é que o grande custo ambiental está aqui. Por que o grande custo ambiental está aqui? Conversamos em outros episódios também sobre aquífero Guarani, quantidade de água, último lugar a acabar a água, extensão de terra, clima apropriado. Então, esse entendimento e esse equilíbrio que tem que trazer. É muito importante. Acho que os pontos que tu colocaste, ponto de antropologia, de entendimento, de participação, que acaba trazendo para o grande problema que a gente vive hoje, o ser humano separado do meio ambiente. Então, assim, se vive dentro, o leão vai continuar comendo carne, mas o leão não pega e mata quatro cervos para... Ele pega um cervo e divide com o seu grupo. Exatamente, Eu acho que isso é importante, né? E só para referendar, assim, só para fazer um complemento, nessa questão toda, assim, a área que tu usa para a produção de um boi, né, o tempo que leva, os recursos demandados, nessa mesma área tu produziria muito mais alimentos vegetais e tu alimentaria mais pessoas. Então também tem um compromisso ético e social, né, para com as pessoas que passam fome, né? Tu poderia acabar a fome no mundo se tu destinasse todos esses alimentos, esses vegetais, esses grãos produzidos para transformar em ração, para alimentar esses animais, tu destinasse diretamente aos seres humanos. E aí vem a questão de também que entra na questão, por exemplo, que tu tem hoje como ter uma alimentação balanceada e equilibrada e planejada, né? Sem comer carne, por exemplo, ou bem menos. Ou até eu até defendo assim até uma questão assim de modo consciente, as pessoas consumir de modo sustentável. Aí entra a questão da sustentabilidade, né? Não tem esse consumo exagerado aqui de carne. Bom, a pessoa ela sul pior ainda, né? Então assim, por causa das tradições, e as tradições também não pode ser elemento para tu perpetuar certas práticas, né? Porque as pessoas dizem, mas o ser humano sempre comeu carne. O ser humano sempre, na caverna, já cometia estupro, nem por isso a gente vai deixar de combater o estupro. O ser humano sempre foi violento, tal, mas nem por isso tu vai permitir as guerras, perpetuar as guerras, os conflitos, né? Então, não é a antiguidade de uma situação ou a tradição que serve para justificar a permanência dessa tradição. Era tradição ou escravidão? Então, né? Então, tu teria que resgatar algumas coisas medonhas na história da humanidade. Então, a tradição não pode ser justificativa para tu manter certas práticas, né? Então, eu penso assim, que é muito claro que é uma questão muito individual. São as escolhas individuais, a gente também tem que considerar isso. Mas nós temos que pensar assim na questão dos direitos dos animais, né? Nessa condição deles terem sensibilidade, deles sofrerem, deles terem direitos, eles poderem ter essas escolhas, né? Nós privamos eles desses vários direitos, né? E diante de uma preferência nossa, mas tem a questão toda ambiental que está envolvida aí, né? Então a própria ONU, né, lançou em 2006 a grande sombra dos estoques vivos, ou a grande sombra do gado, um relatório de mais de 400 páginas sobre esses impactos ambientais da pecuária, e se viu que os gases do aquecimento global, os gases estufa, eles estão na ordem de 18%, comparando com os 13%
da queima de combustíveis fósseis. Então, sempre quando se fala em aquecimento global, tal, aquelas imagens que tem da grande cidade, das chaminés, do trânsito caótico, os carros, não sei o quê, né, se coloca muito na conta desse sistema como se fosse o principal, e não é o principal, embora tenha a sua importância no agravante da questão do aquecimento global, mas não é o que mais causa impacto, e sim a questão da pecuária. Através do quê? Através do gás metano, onde 37% do gás metano vem da pecuária, né? E esse gás metano é 23 vezes mais nocivo que o CO2, né? Tem o óxido nitroso, que é 296 mais poluente do que o CO2 também, que é provocado pelos estercos, né? pelo que emana dos estercos, dos gases vindo do esterco. E tem a própria amônia, que é responsável pela chuva ácida, acidificação dos ecossistemas, enfim, dos recursos hídricos também, né? Então a própria ONU já coloca como um problema enorme que nós temos que reduzir o consumo de carne. O sujeito não consegue parar, mas ele tem que ter um consumo consciente, não precisa comer tanto, tentar reduzir, é possível, né? É possível comer menos, é possível não comer nada, né? É possível se livrar dessa tradição, desse apego que se tem, cultural até, dá para dizer assim, né? Arraigado na nossa sociedade como um todo, né? Então, e tendo em vista que não temos mais água que chega para as nossas necessidades básicas, não temos mais área agricultável, não podemos ficar trocando boi por floresta, né? Então, tem uma entidade, a Conservation International, que ela coloca que, por exemplo, das 35 áreas mais devastadas pela questão das áreas de biodiversidade mais devastadas no mundo, 23 delas têm como principal causa a pecuária, né? Então, a questão do estrume, do volume de esterco que é gerado, que vai parar nos recursos hídricos também, né? Então, tem toda uma série de impactos ali que a produção em relação aos animais ocasiona, né? Mas por que acontece isso? Por escolhas nossas, né? E não só nossa, mas como mundial, mas que implicam na questão das políticas agrícolas também, né? Ligada a próprios incentivos, enfim, que se tem para isso, né? Nós hoje exportamos para vários países a nossa carne, seja bovina, seja suína, de frango. Puxando a brasa para o assunto de hoje, que é sustentabilidade, fica muito claro que hoje o principal impactante, já referenciando, quase no final do programa agora, já referenciando o que a gente vem acumulando de conhecimentos trazidos por outros convidados, né? Que a gente chegou que a informação e a educação são duas chaves. Está na hora de questionar o consumo, que é o grande mote. Hoje aqui a gente consegue ver que hoje um dos principais impactos que tem é o consumo excessivo de alimentos direcionados de forma errada, que podem solucionar a fome no mundo. A ideia é de trazer para esse lado do assunto. A gente consegue enxergar isso. Uhum. Os dados que tu traz. Uhum. Volto a dizer, eu sou carnívoro. Eu já não como com tanto excesso. Não como carne já com tanto excesso quanto já comi mais novo. Mas a gente pode trazer isso para outros itens de consumo excessivo. Uhum. E um consumo desordenado. Acho que foi muito importante essa colocação. Então, assim, trazendo tudo isso, né? A gente já entende sobre informação, educação, agora consumo excessivo de alguns produtos, uns têm impacto maiores, que a gente só falou aqui de alguns. Eu achei muito importante trazer, porque a tua base sobre veganismo é impressionante, já sabia, né? Uhum. A ideia é te trazer aqui. Por isso a pergunta até provocativa nesse sentido, né? Uhum. Então, para finalizar assim, qual o caminho, a principal ferramenta a gente pode entender e aplicar os conceitos de sustentabilidade? Redução de consumo, o que tu enxerga? A gente trouxe bastante para a ótica do consumo de alimentos, vamos dizer assim, e de carne de forma inadequada. É muito importante saber que a gente tem um baita celeiro e essa comida não vai, por exemplo, para a África, mas vai para os Estados Unidos, criar gado, ou para nós.
E o ciclo, esse ciclo a gente não compreende, a gente só vê. Ah, não, mas tem que produzir alimento. Tem que produzir alimento no lugar que a carne é absurdamente mais cara. A gente produz carne aqui e a carne é absurdamente mais cara. A gente produz carne na Argentina, que são os maiores produtores de carne também, os maiores produtores, e a carne é cara. E aí tu não encontra o vegetal que tu quer e algumas vezes tu tem um preço abusivo do vegetal. Trazendo para esse ponto. Então vamos pensar em itens de consumo. Para a gente finalizar, qual o caminho e a ferramenta para entender melhor a sustentabilidade e aplicar esse conceito? A gente já entendeu, nesse viés, a gente acabou trazendo sobre produção de alguns itens. Não estou nem falando, não estou assim para nós falar de celular, troca de televisão anual por TVs maiores, uma TV que antigamente era gigante para nós, que era de 30 polegadas, hoje é uma TV pequena. É uma loucura isso. Só para a gente encerrar isso de uma forma sucinta assim. O que tu acha? Qual seria a ferramenta ideal para isso? Olha, as pessoas devem começar a repensar os seus hábitos, né, do ponto de vista individual, claro. O que elas podem fazer para minimizar os seus impactos, né? Talvez tenha um pouco a ver com aquela tal da pegada ecológica, pegada hídrica, mas sem exatamente utilizar esse termo e sem se apegar a conceitos ou rótulos fechados. Mas é aquela coisa assim, ó, se eu posso visitar a feira do produtor da região, né? Pode até nem ser feira orgânica, às vezes, porque a preferência seria por feira orgânica, que daqui a pouco tu vai estar consumindo um alimento ali sem veneno, enfim, vai estar tendo um benefício para a sua saúde. Mas tu indo na feira, por exemplo, tu vai estar gerando e incentivando que o produtor rural permaneça, da sua região permaneça com essa atividade, né? Vai estar gerando economia local, vai ter menos impacto. Tu comprar uma verdura numa grande rede de supermercado que vem, não sei da onde, vem lá do outro estado, que percorreu todo um caminho rodoviário impactante em termos de combustível, enfim, todo o impacto ambiental gerado, né, para o sistema de transporte, de logística, por exemplo, né, do que tu consumir ali um produto semanal daquela feira ali. Então, as feiras locais, os produtores locais, em termos de alimentação, é uma boa pedida em relação às outras escolhas. Outra coisa, preferir alimentos no possível, menos processados possível, que eles são menos impactantes do ponto de vista das embalagens, reduzir embalagens, né? Por exemplo, se tu vai num supermercado, evitar... tem coisas que é bem tranquilo de fazer, tu evitar alguns produtos, mesmo se tu vai comprar uns vegetais, tu pode evitar certas embalagens, né? Não tem por que tu botar um melão, por exemplo, dentro de um saquinho plástico, e aí se fecha, bota a etiqueta para depois lá no caixa pegar mais uma segunda embalagem. Aí a pessoa chega em casa, aquele melão, aquele saquinho daquele melão ali, que dá um nozinho bem medonho que é dado, a pessoa não consegue dar o nozinho, ela vai rasgar aquele plástico e vai para onde esse plástico? Quer dizer, olha a sobrevida de um produto, né, originário da petroquímica, com todo um impacto energético e ambiental, para ter uma vida útil da onde é empacotado ali onde o funcionário do supermercado vai embalar, acondicionar esse saquinho plástico, vai durar dali até a tua casa. Não faz sentido, né? Mas a gente pode começar a mudar isso, né? Então tem supermercados que já tem até tu leva soltos os produtos no balcão ali, já bota, já é pesado, já pode ir direto para a sacolinha, vamos supor, né? Então dá um exemplo assim bem prático, né? Então, assim, a gente pode fazer algumas escolhas, algumas práticas que podem já mudar essa situação. Sempre digo assim, tem coisas que tratam de escolhas pessoais e tem outras coisas que tu pode lutar coletivamente para mudar, né? Por exemplo, o ar que eu respiro, nós não temos como nós escolher um ar mais puro para respirar, né? Mas isso eu vou me engajar coletivamente. A água que a gente bebe, muitas vezes, tudo bem, tu até pode comprar uma água mineral, mas olha o custo disso, né? Se tu não quiser tomar água da torneira que sai do Rio dos Sinos, né, que aqui no caso Canoas capta do Rio dos Sinos também, ou parte de Gravataí, enfim, mas vamos dar um exemplo de outras cidades, Porto Alegre do Guaíba, nós lá em São Leopoldo e região do Rio dos Sinos, mas eu vou lutar para que coletivamente haja políticas, vou cobrar do poder público local, enfim, ou outras instâncias,
que haja um maior cuidado com a água que é coletada, que é tratada, enfim, né? Mas isso é uma luta coletiva, né? Que daí as entidades cumprem esse papel, enquanto organização da sociedade civil, né? Mas nas escolhas individuais a gente tem muito a contribuir, né? Com relação ao nosso consumo, né? Então, evitar certos alimentos menos impactantes possíveis, menos processados, ou diminuir, já é uma grande contribuição, né? Evitar embalagens necessárias, enfim, vai ser um grande passo assim, que tu vai estar dando para a questão de mudar em efeito em cadeia, né? Os próprios processos produtivos dessas indústrias, né? Que vão começar a enxergar assim, poxa, mas olha aí, ó, a embalagem do nosso produto já não é mais uma embalagem ecologicamente sustentável, bacana, tal. Vamos tentar mudar isso, produzir algo biodegradável, né? Um plástico que feito com matéria-prima proveniente de algum amido que vá se decompor, que não vai causar impacto. Então, quer dizer, que é interessante essas escolhas que a gente faz, né? Mas é bastante assunto para eu já estou falando demais aqui, né? Vamos mais tempo. Então, assim, mais uma vez queria agradecer a Obrigado. tua participação, acho que foi bem enriquecedor. E eu vou pensar na outra linha aqui para a gente trazer mais gente para debater. Eu acho que é importante trazer essas condições. Mais uma vez agradeço e agradeço por mais um episódio do Base Sustentável. Nos vemos às quartas-feiras. Muito obrigado.